Hora do café! Quem tá aí? Estamos chegando. Vamos fazer o nosso primeiro café do Progink. Olha aí, nesse momento de pandemia. Boa tarde, meus amores. Cadê o café? Eu não estou com café, hoje eu tenho chá. Chazinho de erva cidreira. Tô de bem com a vida, ó, tô de bem com a vida. A Lê, ela já tá aí, nossa convidada de hoje. Boa tarde, meus amores. Ale, eu vou te chamar e aí você aceita o meu convite pra gente conversar, tá bom? Boa tarde, queridos. Vamos entrando. Deixa eu ver aqui. Vamos convidar. Ops, não. Errei. Tô chamando a Alessandra. Cadê? Tá chegando. Ei, Cris, que coisa boa ver você, minha amiga, que saudade. Pra te abraçar, amiga. Também tô É, na vou mesma ficar te emoção, Cris. abraçando, porque a energia uma da outra. Mas o afeto é uma coisa muito potente, porque ele independe, às vezes, da materialidade, né? Então, a gente sabe que a palavra, o querer bem, ela chega, mesmo sem o contato físico, a gente sente, né? O cuidado, o amor. Às Então, vezes uma obrigada por mensagem no esse convite. WhatsApp. Ah, eu que agradeço. Bem-vinda. Obrigada. A gente pediu para a Alessandra, acho que é a melhor convidada possível para Pronto. iniciar esse momento. Ale, para te falar um pouquinho do Progink. O Progink ele é um projeto da universidade, né? Que é Uhum. coordenado pela gente, pelo curso de Educação Física, e é um projeto que já existe, acho que há uns 6 anos, né? A dona Fátima tá aí, me lembra se são 5 ou 6 anos, mas é um projeto já antigo. Quando eu entrei na UES, ele já existia, aí eu assumi, porque uma das minhas Legal. paixões é a ginástica Uhum. coletiva, principalmente, né? Que legal. Que eu acho que o coletivo ele agrega, é aquela coisa do afeto que você falou. Eu não sei viver sem Sem afeto, dúvida. eu sou uma pessoa muito do coletivo, não consigo esse Perfeito. negócio de trabalhar sozinha, eu preciso de gente do meu lado para me apoiar. Eu sou libriana, então eu preciso de alguém que me ajude a decidir as coisas. Eu também sou, viu, Cris? Eu também sou de Libra. Nossa! Olha, os librianos, eles se dão tão bem. Eu tenho tantos amigos maravilhosos librianos, e parece que libriano atrai libriano, não sei o que é isso, não. Tomara, que coisa boa, né? É isso. E aí, a gente, quando entrou esse isolamento, foi tudo tão de repente, né? Uhum. Que a gente meio ficou sem chão, e a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente começou a ouvir um pouquinho do pessoal, algumas queixas, algumas inseguranças. E aí a gente começou a trazer um pouquinho de aulas, monitoras gravando umas aulas, eu fiz algumas lives com aula ao vivo. Aí a gente pensou, não, a gente precisa, além do físico, a gente trabalhar um pouco esse emocional que está abalado, né? Querendo Sim. ou não, ele está um pouco abalado. Hoje a gente teve uma reunião com o grupo de estudo que a gente tem, e foi para falar sobre ansiedade, né? E teve uma professora que falou com os alunos, aí eu fiz uma vivência prática, e a gente teve uma escuta com os alunos. Então, assim, ai, tô desorganizado, ai, meu Deus, não consigo dormir, o meu sono tá bagunçado, e o que que eu Uhum. faço? É aquela coisa de resolver a vida hoje como ela era antes. E não Uhum. dá pra ser. Na Não dá. verdade, não dá para ser. A gente está numa fase que a gente vai ter que desconstruir o antigo, construir um agora, para depois reconstruir o que vem. E sem se Uhum. preocupar muito com isso. Então, eu acho que Uhum. tudo isso está gerando uma ansiedade. Então, assim, para apresentar a Alessandra, gente, ela é professora lá da UES. A gente se encontrou, acho que no Consem pela primeira vez, depois a gente está no PET, e Uhum. aí, nessas conversas, a gente tem muita coisa em comum. Eu acho que a forma que ela vê o mundo, eu também. A gente teve uma afinidade aí. Ela tem doutorado, ela é chiquérrima. Eu falei, né?
Não, e eu vi sua live semana passada, Lê, eu adorei, porque a Alessandra não alisa, eu amo isso, esse negócio de não, né? A Lê fala, não, é assim, assado, se não quer, vai e faz, eu adorei isso, adorei. E aí eu queria que você fosse bem assim mesmo hoje. Aí eu ia pedir para você começar, porque eu falo demais. Fala um pouquinho de você, tá? Já te fiz uma breve introdução, mas é muito mais do que isso. E para começar, o grande tema, a gente fez uma enquete aqui nos nossos stories, e o tema foi ansiedade, medo de morrer e deixar minha família, medo de alguém da minha família morrer essas coisas, sabe? Medo de não saber o que fazer, a desorganização que acontece. São esses os temas que foram levantados. Então, bem-vinda, amiga! Agora eu estou com você. Eu vou estar aqui só Cris! Cris, pessoal, amiga do... se quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar lendo aqui e aí eu passo para a Alessandra também, tá bom? Bora! Te agradeço muito, Cris. Você é uma pessoa que eu admiro, que eu amo, né? Pela inteligência, pela sensibilidade. Acompanho o projeto, vejo os trabalhos lindos que os alunos estão fazendo, com dicas que as pessoas podem fazer em casa, desse cuidado com o corpo, né? E agradeço lindamente esse convite tão generoso para a gente estar junto. E realmente esse é um ponto crítico hoje, a questão da ansiedade, né? Mas, na verdade, a ansiedade que está acontecendo hoje, ela está potencializada pelas questões da Covid, mas são quadros que já vêm existindo há muito tempo. Quando a gente pega os dados, né? Quando a gente pega os dados da Organização Mundial de Saúde, nós temos que o Brasil é o país com a maior quantidade de pessoas ansiosas do mundo. E aí, quando a gente observa essa situação de pandemia, ela atiça ainda mais os quadros de ansiedade, porque tem a ver com características subjetivas, digamos assim, da contemporaneidade, que levam a gente a ter esses comportamentos. Porque se a gente parar um pouquinho, assim, a ansiedade ela tem a ver com que tipo de personalidade, né? Pessoas que querem ter controle sobre tudo. Então a gente vê isso, né? Pessoas muito Tem aluno que no primeiro dia de aula ele já quer saber todos os textos, ele já quer saber quando é que vai ser a primeira prova, ele já quer saber como é que vai ser para ele fazer o mestrado, o doutorado. Tem gente que quer ter controle sobre a vida, que se pudesse, quando nascia, já perguntava para o médico assim, esse hospital tá legal mesmo? Que horas que eu vou sair daqui? Que horas eu vou ter a minha primeira mamadeira? Essa roupa que eu vou usar é qual? Quem é que vem me pegar? Que horas eu vou ter alta com a minha mãe, né? Então, esse lugar que constrói uma subjetividade dessa forma, que não é à toa, que tem a ver com as implicações de um modelo neoliberal, que vende para a gente essa ideia de que você tem que ter controle sobre tudo, você tem que ter controle sobre a sua vida financeira, e o pior, é vendido para a gente, dentro dessa perspectiva ocidental, uma ideia absurda de que todos nós temos que ser felizes. Então, de que todos nós temos que ser felizes e que não só isso, que a gente tem que mostrar o tempo todo e que a gente fica muito empobrecido de construir recursos para lidar com aquilo que é a nossa humanidade. O Luiz Cláudio Figueiredo ele tem um psicanalista maravilhoso que ele diz, olha, nós somos sujeitos da tragédia. E nós somos. O ser humano é um sujeito de dúvidas, é um sujeito mais de inquietações, de incertezas, do que de controle e de certeza. A gente fica em dúvida o tempo todo se a coisa, que roupa eu vou usar, o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu tomo no café da manhã. Meu Deus, é essa pessoa mesmo que eu amo, é esse concurso que eu vou fazer, é esse texto que eu vou usar, e isso não tem a ver com o fato de ser libriano, né? Então, assim, as dúvidas, as tensões, as inquietações e as incertezas fazem parte da condição humana. Só que a gente vem num modelo que quer dizer que a gente tem que negar isso, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que ser eficiente, que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que ser narcísico, que a gente tem que ter o controle sobre tudo e sobre todos. E a gente tem que ter controle sobre o trabalho, a gente tem que ter controle sobre o dinheiro, a gente tem que ter controle sobre o amor, a gente tem que ter controle sobre a dor e a gente tem que ter controle sobre a felicidade. E sobre a aparência. Ou seja, é um modelo...
É um modelo subjetivo impossível, impossível. Porque a gente vê pessoas competentíssimas, pessoas que se esforçaram, pessoas que estudam, estão desempregadas. É porque faltou esforço? É porque faltou planejamento, faltou controle? Não. A gente vê pessoas lindas, pessoas amorosas, pessoas gentis, que estão sozinhas, que os casamentos acabaram, que levaram fora. É. Eu sou uma dessas. Pois é, você vê pessoas que têm todo um cuidado com a sua vida, com a sua alimentação e que mesmo assim infartam, adoecem, é culpa delas, né? Então, a gente vive numa sociedade que exige da gente esse lugar de um controle, esse lugar narcísico de que as pessoas têm que ser incríveis, autossuficientes. E isso nos coloca num lugar terrível, porque quanto mais autossuficiente, quanto mais narcísico, mais empobrecido a gente fica. Porque quanto mais blindado a gente está para o outro, quanto menos conexões a gente faz com o outro, mais vulnerável e mais solitário e com menos recursos emocionais para lidar com isso que é da nossa humanidade, né? Da nossa subjetividade, que é a capacidade de administrar perdas, de administrar lutos, de administrar fracassos, de administrar a vida, que é algo imprevisível por sua própria constituição. A vida é algo imprevisível, a vida é algo que tem labirintos, que tem dobras, que tem entrelinhas, que tem costuras, que tem ditos, não ditos. A vida é da dimensão do mistério. E para a gente ter recursos psíquicos para poder administrar o imprevisível, e aí isso é muito importante, administrar o imprevisível é completamente diferente de ter controle sobre o imprevisível. Né? Então, reconhecer que existem situações que vão fugir do nosso controle e que quando isso acontecer, o que é que eu posso fazer diante dessas questões é totalmente diferente de dizer assim, eu tenho que ter tudo sob controle porque nada pode fugir do meu controle, porque eu não posso me manter com juízo se alguma coisa estiver fora do meu domínio. E aí, para esse tipo de pessoa, você quer falar algo? Eu tô pensando assim, sabe? Eu sou muito controladora. Você tá falando pra mim isso aí. Mas depois que eu fui mãe, você perde um pouco esse controle. Eu lembro quando eu fiz 40 anos, eu combinei com uma galera, vamos todo mundo pro Coco Bambu, vamos lá, não sei o que, não sei o que. Naquele dia, minha filha acordou com uma febre e ninguém sabia o que era. E eu fiquei em casa, liguei pra todo mundo, falei, gente, não, a Bia tá com febre, eu vou ficar em casa com a minha filha, é claro. Eu vou cuidar dela, ela era pequena. Então, e aí eu comecei a ter um pouco desse aprendizado de falta de controle, sabe? E o que eu acho, sim, que a gente está perdendo um pouco esse encantamento pela surpresa, pelo indefinido, de repente, né? Então, ficar em casa hoje, para as pessoas, está sendo horrível, está horroroso, parece que é uma prisão. Mas eu comecei a pensar, gente, já pensou se a gente estivesse numa guerra? Eu lembrei de uma colega minha que eles vieram da Polônia, os avós vieram fugidos da guerra. E ela contava que lá eles só tinham batata para comer. Então diz que a avó dela e a mãe odiavam batata porque elas passaram anos enfiados num cubículo com medo da guerra, comendo batata. Cara, e hoje na hora que eu sentei para almoçar, eu tinha arroz, eu tinha feijão, eu tinha frango, eu tinha uma salada e um suco, né? E uma fruta na minha sobremesa. Eu pensei nisso, eu falei, cara, não tá faltando nada, tá, tudo bem, a gente tá aqui, a gente tá tendo que se reinventar, mas tá faltando esse... Vamos fingir aquela criança que fala assim, bom, agora não dá mais para ir para a escola e para o parquinho. Vamos fazer uma cabaninha embaixo da mesa e vamos brincar disso? Sabe, eu acho que tá faltando um pouco isso. Isso é muito legal que você colocou, porque é exatamente isso. Esse ficar em casa, ele provoca uma regressão, ele provoca uma regressão psíquica. Então é como se todo mundo voltasse a funcionar meio criança birrenta e criança mimada, né? Tanto que tem alguns que dizem assim, eu não quero saber de quarentena, eu quero sair, eu quero fazer o que eu quiser, não tá nem aí. A gente viu gente fazendo até festa, né, no final de semana. Então, esse universo narcísico que a pessoa acha que exploda o mundo porque ela tem que fazer o que ela quiser, funcionando, né, nesse modo infantil narcísico. Esse desespero de poder ficar, de não conseguir ficar em casa, ele está exatamente relacionado a uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia, que é o confronto com a intimidade.
nós, infelizmente, viramos estrangeiros de nós mesmos. A gente passa o dia em tanto tempo correndo, né? Correndo, e numa subjetividade exteriorizada, é reunião, é trabalho, é não sei o quê, é o tempo todo, às vezes até nos meios digitais, onde às vezes você vê mais performances externas do que performance que tem uma conexão de um sujeito que está apropriado e que fez de verdade uma costura entre a sua mente e o seu corpo, de um sujeito que realmente habita a si mesmo. Então, um sujeito, para ele ficar em casa, ele precisa estar muito bem consigo. E tem gente que a sua companhia é o pior castigo. Tem gente que estar na sua própria companhia é insuportável. Porque tem gente que ficar com os pensamentos que a pessoa tem, com os afetos que ela tem em relação a si mesmo, é uma angústia abissal. Pessoas que têm muitas dificuldades, disso que a gente está falando, dessa blindagem emocional, pessoas que às vezes vêm ruminando há décadas amargura, raiva, irritabilidade, algumas por problemas psiquiátricos não tratados ao longo de décadas, né, de depressão, de outras coisas, e outros quadros, né, como a distimia, que vem ao longo dos anos, mas pessoas que vêm desenvolvendo um jeito de se relacionar consigo e com os outros, que é um modus operandi da mágoa, da raiva, da agressividade, que quando fica sem ter quem jogar essa raiva e essa agressividade, aí essa raiva e essa agressividade se volta contra a pessoa. Então, ela fica numa situação, eu às vezes nas minhas aulas, eu brinco dizendo que o melô da pulsão de morte é aquela música do Michel Teló, que é Ai, se eu te pego, né? Então, assim, quando você tem a sua rotina cotidiana, você vai jogando a sua raiva, você joga no chefe, você joga nos seus professores, você joga nos alunos, você joga no motorista de ônibus, você vai jogando o seu mau humor, a sua raiva para fora. Quando você está sozinho e não tem para onde jogar, aí o ai, se eu te pego da sua raiva, das suas mágoas, da sua arrogância, se volta contra você. E aí você vira o objeto de ataque, né, desse mal-estar. E aí essa situação, ela revela, você usou uma metáfora perfeita, essas crianças abandonadas, frágeis, indefesas, chorosas, que experimentaram perdas que não foram validadas emocionalmente e que se constituíram adultos blindados emocionalmente, adultos que não fazem a menor ideia de como manejar e de como manipular o imprevisto, de como se relacionar, de como pedir ajuda, de como falar que estão sofrendo, de como ter que desenvolver agora novas habilidades emocionais que eles passaram a vida inteira negando. Isso que você fez pela sua filha é uma coisa linda, Cris. O Winnicott tem um psicanalista inglês que ele desenvolveu um conceito que é de mãe suficientemente boa. Né? Adoro isso. Eu falei, será que eu sou? Pois é. E aí, ótima. Eu não quero ser má, mas eu quero ser suficiente. Isso. Perfeito, então isso rompe exatamente com esse lugar dessas mães fálicas, onipotentes, né, que tem que dar conta de tudo. Essa mãe onipotente, ela faz o quê? Ela pega a criança, não quer saber se o menino está com febre, se o menino está precisando ficar em casa, ela arrasta ou para o shopping, ou para o salão de beleza, ou para onde quiser, impondo, né, um modo de vida sem considerar as demandas do outro. Então, hoje, quando a gente se vê nessa situação, a gente precisa resgatar ou construir algo que ficou muito perdido nas práticas das relações com a gente, com o outro, que é a dimensão do cuidado. E a dimensão do cuidado, ela precisa tempo, ela precisa um olhar carinhoso, ela precisa que a gente tenha fruição, né, nessas experiências de convívio, de trocas afetivas. Ninguém vira amigo do outro de uma hora para outra. Da mesma forma, você trabalha com a educação física de uma forma brilhante, você sabe que ninguém entra num condicionamento físico de manhã para de tarde. Né? Ninguém fica com a capacidade cardiorrespiratória em um dia ou dois. Então, se para o corpo, que é algo que a gente tem como até ter um modelo de... Imagina para as emoções. Então, a gente não vai conseguir lidar com dor, com angústia de uma hora para outra. Você falou do cuidado,
eu lembrei de um livro que eu li do Leonardo Boff, O Saber Cuidar, não sei se você já viu, eu acho, aquilo para mim é muito forte, até uso em algumas palestras, que é o saber cuidar. Ele coloca lá o cuidar versus o tratar. Nem sempre Sim. quem trata, cuida, mas quem cuida, trata. E eu lembrei de uma professora no mestrado, que eu tinha, uma antropóloga médica, que ela dizia assim, ela foi morar, não sei se você conheceu a Marilyn, professora Marilyn, Não. americana, de Harvard, foi lá para a Unifor e ela era nossa professora. E ela contava que ela foi morar, olha, antropóloga é bem, muito louco, né? Ela foi morar numa casinha no meio do morro, lá em Calcaia, para entender aquela comunidade. Aí ela dizia que entravam os estudantes de enfermagem para fazer uma estatística de diarreia, porque tinha muita mortalidade infantil lá. E aí ela perguntava assim, tem diarreia aí? Tem diarreia aí? E eles falavam, não, tem não. Aí ela dizia assim, e estavam todas as crianças cagando verde. E aí eu perguntei, eles diziam que era ventre caída, era quebrante, tal, tal, tal. E elas, essas mães, levavam na benzedeira. Por quê? Eu falei assim, por que a senhora não leva no médico? Porque o médico mal olha na cara do meu filho, ele não olha na nossa cara, manda fazer aquele soro caseiro, coisa horrorosa, aquele negócio ali. E a benzedeira conhecia ela, o nome do filho, pegava no colo, rezava, colocava uma folhinha e, em algumas vezes, a criança melhorava. Então, o trabalho dela foi ensinar as benzedeiras a prescrever o soro caseiro para essas pessoas. E ela conseguiu, nesse trabalho, reduzir a mortalidade infantil. Então tinha aí foi para mostrar essa coisa do cuidado, né? De você olhar no olho, de você pegar. Então, no caso do exercício, não adianta eu ir lá fazer um monte de exercício, e não ter afeto, não ter carinho, um olhar para esse corpo. Eu olho muito isso. Cada corpo me diz uma história. E aí eu vejo na internet agora todos os treinos que eu tenho visto, tudo igual, como se as pessoas fossem máquinas para todo mundo fazer. Agora a moda é crossfit, tá todo mundo fazendo crossfit, essa porcaria aí. Desculpa aí o pessoal crossfiteiro, mas tem gente que pode fazer e tem gente que não pode. Perfeito. Mas não tem esse olhar. Como a gente está distante, né? Então, quem é esse professor? Tem professores maravilhosos, tá? Não tô... Mas eu acho assim, quem é esse professor? O que você está fazendo? Agora é o momento da gente cuidar, de trazer um exercício que traga prazer. Esquece se a gente vai engordar. Já engordou, já tô gorda, já tô com bucha aqui, mas e daí? O importante é a gente estar bem, né? Eu acho que essa metáfora é linda. Essa metáfora é linda, porque eu acho que hoje o momento que a gente vive é exatamente isso. A gente está... É crossfit ou é pilates, sabe? É crossfit ou é yoga, né? Então a gente está mais no momento pilates e yoga, né? Do que crossfit. Exatamente. Então a gente está no momento que você precisa prestar atenção internamente para poder ver do que é que você pode dar conta externamente. Então as coisas têm que ser pensadas com consciência corporal, as coisas têm que ser pensadas levando em consideração a reflexão sobre a intimidade do sujeito. Então, nesse momento, você tem que pensar sobre a sua vida. Para algumas pessoas, vai ser muito doloroso, sim. Vai. É isso. A vida que você... É pesado. Ah, mas eu tô só, eu não tenho ninguém. Isso é resultado, provavelmente, de uma série de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida, que foi tangendo as pessoas para fora da sua existência. Que você foi sendo grosseiro, que você foi sendo indiferente, que você foi sendo narcisista com as pessoas. Então, se você hoje está só, esse é um momento que vai trazer muito sofrimento, mas aproveite isso e vá atrás das pessoas que você magoou, vá pedir desculpa aos seus amigos, vá tentar reparar as relações que você fez e que causou danos às pessoas, vá tentar estabelecer vínculos saudáveis, onde você não se coloque como centro das atenções, porque às vezes tem pessoas que fazem assim, que acham que ser amigo é precisar que todo mundo venha correndo lhe dar atenção, perguntar do que você tem, mas a pessoa jamais mandou uma mensagem para ninguém, jamais pergunta o que o outro quer, jamais se oferece para fazer nada, não se oferece para um projeto, nunca mandou uma mensagem para ninguém perguntando como é que a pessoa está, só manda mensagem dizendo assim, ei, eu estou precisando de um negócio, tu pode fazer isso, não sei o quê, né? Não tem uma palavra de delicadeza para ninguém disso que a gente está falando.
desse momento que hoje a gente precisa prestar atenção nos detalhes, nas delicadezas. Então, a gente tem que sair de uma relação prática, de uma relação pragmática, de fazer coisas só porque elas têm uma utilidade, só porque elas têm uma funcionalidade, para construir modelos de relação que tenham significado, que tenham sentido e principalmente que tenham verdade de afeto. Uma coisa é eu me relacionar com 2, 3 mil pessoas que estão seguindo o Instagram ou Facebook, né? Aquele que bom dia, boa tarde, olha o que eu estou fazendo, olha como a minha vida é legal, olha que coisa maravilhosa que eu estou fazendo. E outra coisa são as relações íntimas. A gente não tem 1.000, 2.000 amigos íntimos. A gente tem 5, a gente tem 6, a gente tem 7. Então, esse lugar de intimidade, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser reconstruído. E intimidade dá um trabalho danado, né? Intimidade, construir esse lugar das emoções, dá trabalho. Então, quando a gente tem pessoas controladoras, pessoas que construíram blindagens emocionais na sua vida, pessoas extremamente narcísicas, que o mundo gira ao seu redor, pessoas que são agressivas, pessoas amarguradas, pessoas que são irritadas, que estão brigando, xingando com todo mundo, né, por qualquer coisa. E as pessoas que vítimas. Ai, meu Deus. Não tenho paciência para muito isso não, sabia? Não, e pessoas amargas. Eu, às vezes, digo, parece que tem gente que mamou num pé de limão, né? Então, assim, e que pode ter sido isso que aconteceu, né? Tenha tido uma relação com a maternidade, tenha tido uma maternagem muito amarga, muito dura, que tenha tido uma relação familiar inicial com alguém que não tenha visto, porque a gente precisa ser visto, a gente precisa ser reconhecido nas nossas emoções. É diferente, usando a metáfora da educação física, quando a gente tem um professor que diz, eu tô aqui com a dor no ombro, aí o outro olha e diz, frescura, besteira, pega mais peso, isso é preguiça sua. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que você diz, eu tô com a dor no ombro, peraí, vamos ver o que é que esse exercício que você tá fazendo, onde é que ele tá mexendo, o que é que tá... Então, o cuidado, ele tem esses olhares diferenciados, mas para a gente poder receber esse olhar diferenciado e ser visto pelo outro, precisa que tenha um outro competente e habilitado para poder ver que tem um ser humano ali. E um ser humano que não é só consumo, um ser humano que não é só força de trabalho, um ser humano que não é só objeto a ser explorado economicamente, um ser humano que não é só alguém para dar lucro, que não é só um objeto do mundo objetivo, mas que é alguém capaz de construir relações íntimas e subjetivas com você. Então, esse lugar do cuidado, esse lugar da intimidade, esse lugar da parceria, esse lugar da amizade, esse lugar do afeto, é o lugar totalmente oposto ao lugar da exploração, ao lugar da produtividade, ao lugar da perfeição, ao lugar de fazer performance, ao lugar onde a gente constrói simulacros de existência para mostrar e para ser amado por ser aquilo que a gente não é. Aí veja que absurdo. Se você é amado e se as pessoas gostam de você por um simulacro, por uma imagem que não é verdadeira, quando você, de verdade, nas suas relações íntimas, precisa de colo, de amor, de proteção, quem vai chegar? Ninguém. As pessoas vão, vixe, não, eu quero só aquela pessoa alegre, feliz e maravilhosa, que é um personagem que não existe. Então, as relações íntimas, elas não comportam personagens, elas comportam pessoas reais. Só que, por mais absurdo que pareça, é como se a gente tivesse desaprendido a como ser uma pessoa real, que pode construir relações, que pode amadurecer com outras pessoas reais. Então, se a gente acha, né? Os ansiosos hoje, eles ficam muito nisso. São pessoas que acham que não podem errar, são pessoas que acham que não podem falhar, são pessoas que têm uma blindagem afetiva, são pessoas que querem ter um controle de tudo, são pessoas que têm uma relação muito adoecida com o tempo. Primeiro porque são pessoas que estão sempre no futuro. Né? Elas são sempre no futuro. Então, e num futuro catastrófico, num futuro cheio de coisa ruim, num futuro cheio de coisas terríveis, né? Com a mente sempre achando, né? que fazendo uma antecipação negativa dos fatos, sofrendo por antecipação, tentando ter um controle sobre as coisas, com a sensação de se sentir muito ameaçada. Só que, embora tenha uma ameaça real de um coronavírus,
muito das ameaças das pessoas ansiosas são ameaças que vêm de dentro. Então, é muito ego, né? É muito ego. São ameaças internas, né? São ameaças internas em que sentido? De um sujeito que se sente muitas vezes desamparado por si mesmo, incapaz de confiar na sua própria oferta de cuidado e de ser capaz de ser gentil, de ser amoroso consigo mesmo. Essa descrença na sua própria capacidade de se cuidar, essa descrença na capacidade de receber amor, está relacionado, obviamente, com uma série de outras experiências, e isso faz com que a pessoa ela nem se acredita capaz de proteger a si mesma, de gostar de si mesma, e, consequentemente, ela não gosta de ninguém, ela tem muita dificuldade em se relacionar, e aí ela fica nessa situação de desamparo mútuo, desamparado por si própria, pelos seus objetos internos, e desamparada porque não acredita. Né? Não acredita no amor dos outros. Quantas vezes a gente vê pessoa que você se desmancha de cuidado, você se desmancha de afeto, os amigos chegam junto e no final ela olha e diz: eu não acredito que vocês gostam de mim, eu não acredito que vocês... eu não acredito que vocês se importam comigo, não, né? Eu não acho que eu sou que eu sou amada, né? E reagem de uma forma muito cruel e muito grosseira com quem está tentando ajudar, com quem está sendo gentil, né? E aí esses medos internos, eles vão se expressar da forma mais diversa. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue ficar quieta, a pessoa não consegue se concentrar em algo, ela está sempre na expectativa do pior. E ela está sempre na expectativa do pior de fora, porque ela está sempre na expectativa do pior dentro dela mesma. Então, aí a gente diz, e o que é que a gente faz, Alessandra, diante de uma situação, diante de uma pessoa assim? Do que é que a gente faz? Né? Numa situação de ansiedade desse jeito, é um momento que a gente precisa ter que reconstruir algumas coisas. Existem pessoas ansiosas que vão precisar de acompanhamento psicoterápico, existem pessoas ansiosas que vão precisar de acompanhamento medicamentoso. Tem gente que vai entrar num nível de sofrimento tão grande que pode derivar para depressão, que pode derivar para um transtorno, que pode necessitar de acompanhamento profissional mesmo, né? Mas lembrando que esse acompanhamento profissional, ele vai, às vezes, ser decorrente de uma série de descuidos que a pessoa vem tendo ao longo de toda a vida dela, né? Mas, nesse momento, coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir esse nível de ansiedade primeiro, buscar informações somente de fontes confiáveis e evitar ao máximo o acesso a informações que alimentem esses pensamentos negativos do futuro, né? Que fiquem alimentando que só coisas ruins vão acontecer, que só coisas terríveis vão acontecer. Segundo, um fortalecimento de vínculos. A gente, o ser humano, tem muita sorte, né? Porque mesmo às vezes a gente sendo difícil e terrível, sempre aparece alguém que gosta da gente. Sempre alguém, um anjo da guarda, né? É impressionante. Né? Sempre tem. Às vezes a gente dá coice, dá patada, a gente é tão horrível, a gente faz coisas terríveis, mas sempre tem uma criatura lá que se coloca à disposição para ajudar, né? Já levou tanto coice, mas a pessoa ainda tá lá. Oi, você tá precisando de alguma coisa? Eu vim aqui mandar um sticker de bom dia. Às vezes a pessoa manda um sticker de bom dia, a outra já deu 1000 coices. Deixa de mandar sticker de bom dia nesse grupo, que coisa chata. Que coisa... Muito eu mando e falo um monte de coisa bonita, a pessoa essa desgraçada não para de me mandar palavras doces. Porque geralmente tem isso, esses beligerantes afetivos, esses rabugentos. Beligerante afetivo, adorei. São pessoas que vivem um dilema terrível, né? E que é próprio da ambivalência humana. Eles têm uma descrença muito grande nos vínculos, porque já sofreram muito abandono, porque já foram invalidados emocionalmente, mas ao mesmo tempo eles têm um desejo imenso de serem amados. Só que aí, quando alguém se aproxima, mobiliza as fantasias de que eles vão ser abandonados, vão ser maltratados, aí eles chutam aqueles que estão querendo ajudar,
né? Então, às vezes é possível os amigos terem uma paciência abissal e conseguirem cuidar, mas às vezes essas pessoas vão precisar de uma ajuda terapêutica, porque o terapeuta ele vai ser alguém que está isento das relações íntimas, porque nas relações afetivas você não vai ser psicólogo, né? Então, nas relações afetivas, às vezes você vai se magoar mesmo quando o outro gritar com você, quando você se desmanchar em delicadeza e o outro lhe der um coice, uma patada. Então, nem sempre nas relações íntimas a gente vai ter condições de lidar com amargura, de lidar com mágoa, de ser alvo dessas histórias. Oh, desculpa. Uma coisa que eu falo sempre pra minha filha tá na adolescência, né? Então aí essa fase. E mulher é um negócio. Porque a fulana disse que eu sou isso, ela tem inveja de mim, aquela coisa assim. E tinha uma coleguinha de escola que agredia muito ela, assim, verbalmente, né? Aí eu falei, filho, toda a história, isso é uma coisa que eu aprendi na constelação familiar. Toda história tem uma história atrás dessa história. Então, se ela reage assim, vamos analisar a vida dessa criança. E aí a gente foi atrás, né? E aí ela percebeu, ela começou a chorar. Ô, mãe, eu não sabia, ela deve sofrer, né, mãe? Eu falei, então, filha, talvez ela esteja reagindo com uma agressividade porque ela vê em você coisas que ela não tem, enfim. Mas, na verdade, eu uso isso muito pra mim, né? Que às vezes quando a pessoa vem agressiva, eu tô falando já para as pessoas que estão do outro lado. Sim. Então, pensa que toda história tem uma história por trás dessa história. Então, é o que você falou, às vezes é uma necessidade tão grande de ser amado e um medo de perder esse amor, que é melhor, então, eu nem ter esse amor, né? Sim. É porque desfocou, aí eu tô tentando ajeitar aqui. Mas ficou Eu bom. não tenho tripé, aí fica nesse negócio. Então, assim, isso que você coloca é interessante. E, por outro lado, é importante que a gente faça um parêntese também, porque muitas vezes essas pessoas com essa modalidade narcísica, elas podem também impor ao outro relações abusivas. Então, tem uma diferença entre a gente se colocar com os amigos que têm essas dificuldades emocionais e que a gente pode ajudar a ensinar essas pessoas a como se conectarem emocionalmente, e tem uma diferença com aqueles que são abusadores e que se aproveitam de pessoas gentis, generosas, emocionalmente empáticas e disponíveis, como uma forma não de se aprimorarem emocionalmente, mas de imporem ao outro as suas vivências dolorosas, né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Então, quando a gente... quando a gente vê essas pessoas ansiosas, então assim, primeiro repense os vínculos que você tem. Primeiro repense a forma como você coloca as suas emoções, como você se relaciona com as pessoas, como você se alimenta das notícias, como você se exige situações de controle, os alunos mais ansiosos são aqueles que têm exigências de perfeccionismo elevadas, são aqueles que se tirar um 9,8 já acham que estão fracassando, né, que perderam um mestrado, que não vão fazer um doutorado, que não vão ter sucesso na vida. Então, esse nível de ansiedade tem a ver com pessoas que se cobram, que se exigem muito e, consequentemente, vão exigir muito dos outros. Então, não se permitem falhar, não se permitem errar, não se permitem reconhecer elementos da sua humanidade. Então, diante dos quadros de ansiedade, primeira coisa, comece a repensar isso. Comece a tentar ser menos exigente com você, comece a tentar não se colocar tanto num padrão de perfeição, comece a deixar... Às vezes tem pessoas ansiosas que têm que deixar de seguir perfil de celebridade, que tem que sair de alguns grupos sociais, que tem que sair de alguns grupos de WhatsApp, porque são grupos de WhatsApp que pressionam, que têm idealizações, que fazem cobranças, e a pessoa começa a ficar achando que tem que dar conta de tudo aquilo. Então, às vezes, a pessoa tem que sair de grupos de trabalho, de WhatsApp, tem que deixar de seguir determinadas personalidades, tem que deixar... tem que passar a ter relações mais honestas e mais reais na sua vida, né? Além disso, se alimentar de notícias reais e do nível de notícias que não aumente a sensação de desespero, a sensação de solidão. Fortalecer os vínculos afetivos e principalmente vínculos afetivos que você confie, que pessoas que você sabe que lhe querem bem falar,
né? A gente precisa falar. A gente precisa falar que a gente está sofrendo, a gente precisa falar que a gente está triste, a gente precisa falar que hoje a gente está mais vulnerável, está precisando de uma palavra de carinho. A gente pode trocar com os nossos amigos, né? Um dia que um não está bem, recebe o apoio daqueles, mas esse que recebeu, lembrar também de no outro dia oferecer cuidado, fazer essa troca, né? Porque os afetos, eles são trocas. Cuidar da relação com o corpo, a gente sabe como existem uma série de técnicas de meditação, de respiração diafragmática profunda. Só que aí o que acontece? O sujeito é ansioso, ele quer fazer uma técnica de meditação e de respiração que naquela hora funcione como se fosse assim uma bomba, né? Aí ele tá lá, nervoso, ele vai, isso não dá certo não, isso não serve pra mim não, isso é uma besteira, isso é uma frescura. Não serve pra nada, não vou fazer isso não, porque isso é uma besteira. Claro, como tudo na vida, se você não dedicar tempo, um dia 5 minutos, outro dia mais 5, outro dia 10, as coisas elas só vão constituir recursos psíquicos se houver uma manutenção. Tudo na vida é assim. Eu não vou, né? Eu não vou construir. Como é que eu vou construir, por exemplo, uma experiência de gostar de mim se eu só fiz isso uma única vez na minha vida? Como é que eu vou construir uma experiência interna, por exemplo, de competência? Que a gente vê hoje em dia um monte de infectologista, epidemiologista de Facebook, né? A pessoa construiu uma competência em epidemiologia e em infectologia, porque leu 3 posts, viu 2 vídeos, aí se arvora a ser, né, o diretor da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente entende que a competência, que as coisas internas, elas levam tempo. Então, ou a gente investe tempo para construir esse lugar de recursos internos, ou a gente vai ficar sempre vulnerável. Tem pacientes com depressão, tem pacientes com depressão, aí começa a tomar o remédio num dia, no segundo desiste, porque não deu efeito. Entendendo que a coisa precisa, às vezes, de 15 dias, às vezes de 20 dias. Então, a pessoa ela tem que se dedicar e dizer assim, bom, alguma coisa não está bem na minha saúde mental, é um momento oportuno para eu poder fazer algumas mudanças e eu tenho que me dedicar e a investir nisso. Então, eu tenho que dedicar todo dia um tempo para fazer técnicas de respiração, para fazer técnicas de meditação, para falar com as pessoas que eu amo, para experimentar dizer coisas boas para a pessoa. Também não adianta você ficar ligando para os seus amigos só para estimular a desgraça, né? Porque é horrível isso, né? A pessoa diz, aí, às vezes tem amigo que liga na maior alegria, né? Oi, tô com saudade de você, não sei o quê. Aí a pessoa liga dizendo, tô com saudade de você, tanto tempo que eu não te vejo, lembrei de você hoje. Ele diz, não sei por que, nunca me liga, não sei o que é que deu hoje, o que é que tu tá precisando. Então, por favor, né? Então, por favor, né? Pense com um pouco mais de delicadeza em relação a você, em relação ao outro, receba as coisas boas, preste atenção ao que está no seu entorno, tem muitos detalhes para a gente poder se alimentar. Tem coronavírus, tem situação econômica, tem coisas horríveis, não vamos negar a realidade, tem. Mas tem os pequenos detalhes, né? Isso que você colocou, acordou, está vivo, está tudo funcionando, ótimo. Tem o que comer na geladeira, maravilha. Pode ligar a internet ou a televisão para assistir um programa, que ótimo. Tem um livro que você pode ler, tem uma série de programas gratuitos. A gente tem a arte e a cultura como elementos maravilhosos. Por quê? Se você às vezes está ansioso, nervoso, aí você vai, assiste uma comédia, você assiste uma outra coisa que não tem nada a ver, aquilo ali cria uma bolha, né? Cria-se um oásis, cria um portal para um outro lugar onde você pode fazer essas quebras dessas situações difíceis. Tudo aquilo que a gente fica alimentando prolifera, se multiplica. Se a gente os pensamentos da gente é a mesma coisa. Se eu fico alimentando pensamento, se eu fico alimentando emoção com coisa ruim, isso vai amplificar de uma maneira terrível que vai fugir ao meu próprio controle. Manter o horário de sono, principalmente com os alunos, eu vejo isso. Tem gente que fica assistindo minissérie até 2, 3, 4 horas da manhã, ou no Instagram, ou em WhatsApp, ou sei lá o quê, aí troca o dia pela noite, muda, interfere a rotina, interfere o ritmo biológico, aí você não dorme legal, você fica mais irritado, você não faz a sua higiene mental, você fica mais nervoso,
Uma Teu coisa pensamento não terrível. produz, né? Aí você não consegue nem ler. Uma leitura, você começa a ter sono. Não. Uma coisa terrível que mobiliza e que aumenta estresse é barulho. Então, às vezes a pessoa vai ouvir uma música ou um negócio, é um barulho, pananana, né? Aí fica mais estressado, não sabe por quê, por isso. Né? Então a gente tem uma série de músicas disponíveis na internet, com músicas mais calmas, com música, porque a gente precisa fazer uma higiene mental. A gente precisa dar pausas, a gente precisa de descanso. Então a gente precisa. Tem momentos que você tem que desligar o celular, que desligar a internet, que desligar a televisão, ficar quieto. Se tiver uma janela, olhe para o céu, olhe para um passarinho, olhe para uma árvore. Ah, eu não tenho nada na minha casa, não tem uma janela para eu olhar, não tem nada. Olhe para você, olhe para as suas mãos, né? Abra um livro que tem uma paisagem, olhe para aquela paisagem. Né? Pense nas coisas boas que você já experimentou na sua vida, nas situações difíceis que você já passou e como você conseguiu superá-las, né? Lembre das coisas positivas, não é a gente fazer um movimento de negação e dizer, olha, o mundo está todo lindo, que coisa maravilhosa, os pôneis e os arco-íris. Não é nada disso, mas é se conectar com as coisas positivas que você tem, com as coisas valiosas que já aconteceram na sua vida. Às vezes é um momento legal para você olhar fotos antigas, às vezes é um momento legal para você olhar quem é do Paleolítico Inferior igual a mim, né? Que a gente tinha os álbuns com as fotos impressas. Ai, muito bom! Eu fico tão feliz quando eu pego o álbum. Não é? Então é um momento que você pode ir lá, olhar o álbum, quem tiver alergia, bota uma máscara, uma coisa assim, né? Mas vai, olha as fotos de momentos legais, rever amigos, experiências legais na vida da gente. Todo mundo tem algum momento feliz na sua vida que, se você lembra, coloca um sorriso no rosto, mesmo que você não queira. Né? Então, a gente tem hoje uma série de possibilidades e de recursos. Para quem está com medo de perder pessoas queridas, para quem está com medo de perder. Só antes, espero que tenha tempo, vamos ter. A questão da rotina, né, que você tinha falado. A gente perdeu uma rotina externa, mas a gente pode manter rotinas na nossa vida, né? Acorda, o que é que você vai fazer? A casa é uma coisa que necessita de uma rotina absurda. Todo dia você tem que lavar louça, todo dia você tem que limpar alguma coisa, todo dia você tem que colocar roupa para lavar. Então, os cuidados que a gente precisa ter com a gente, eles necessitam de uma rotina. Então, você tá isolado, longe de pai, mãe, tem uma rotina para ligar para essas pessoas, tem uma rotina para as suas refeições, tem uma rotina para poder manter o seu sono, tem uma rotina para ver um programa de televisão, para ver um cinema, para ligar, para ver pessoas especiais, como eu estou vendo você aqui agora, né? Tem uma rotina para poder organizar alguma coisa que antes você não conseguiu cuidar nem ajeitar porque não tinha tempo, né? Organize seus arquivos no computador, organize aquilo que for possível para você lidando com os seus limites. Qualquer pessoa que nesse momento apareça dando uma receita rápida e prática do que fazer, receitas rápidas e práticas para ficar feliz, isso não existe, tá, gente? Cada um tem que pessoal, construir. Né? Pessoal, tem que construir os seus processos. Tem uns que vão gostar de arrumar um guarda-roupa, tem outros que vai gostar de arrumar livro, tem outro que vai querer olhar foto, tem outro que vai organizar arquivo de computador, tem outro que vai separar roupa para doar. Então, é um momento da gente organizar a vida, né? Da gente ter um tempo organizado, né? A vida. A gente está numa pandemia onde qual é a maior ameaça? Morte. Então, se a gente está com medo de perder a vida, onde é que a gente tem que investir mais agora? Na nossa vida. E na vida que a gente tem, com todos os recursos que até agora, porque estamos vivos, estamos bem, a gente precisa usufruir o máximo. Então, o que é da minha vida que eu estou com medo de perder, que eu tenho que investir agora com a maior potência, nos meus vínculos, no meu corpo, na minha cabeça, na minha saúde mental, para eu poder estar bem, para fazer as escolhas certas, para eu poder estar calmo para reagir diante das situações. Se eu estou com medo de perder pessoas valiosas da minha vida, pessoas que são afetivamente significativas para mim, aproveite esse tempo para fazer o quê? Diga para as pessoas o que você sente por elas. Está com medo de perder pai e mãe?
Ligue de manhã, de tarde, de noite. Diga o quanto você ama, diga o quanto eles são especiais na sua vida. Agradeça, conecte-se emocionalmente, construa vínculos, diga o que você nunca conseguiu dizer antes, pergunte o que você nunca conseguiu perguntar antes, diga que ama, né? Ou aproveite para poder guardar experiências emocionais protetivas e valiosas com essas pessoas que, se você perder, você vai sentir falta. Então, mande mensagens para aqueles professores que você ama, mande mensagem para os seus amigos, mande mensagem. Mande mensagem. Por isso que eu já comecei dizendo que eu amo você, Cris, né? Que eu quero deixar registrar. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre, meus amigos já dizem assim, ai meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que eu estou sempre mandando mensagens para os meus amigos íntimos, dizendo de como eles são importantes na minha vida, agradecendo pela existência deles, dizendo que eu amo. A gente fica econômico nesses afetos, e aí quando a gente perde é que a gente fica, quando a gente fica alimentando culpa, quando a gente perde, por quê? Porque a gente fica se sentindo ocupado porque não disse, ou porque queria ter podido resolver alguma coisa. Quando a gente consegue elaborar as relações afetivas com as pessoas que a gente ama, se a gente perde, a gente sofre. Claro que a gente vai sofrer, que a gente vai ficar enlutado, mas quando a gente consegue deixar as relações limpas, as relações emocionalmente tranquilas, aquelas perdas elas vão funcionar como objetos protetivos e valiosos dentro da gente, que a gente vai guardar pela vida toda. Quando a gente guarda perdas ruins dentro da gente, é porque elas ficam nos atacando internamente, movidas pelas relações ambivalentes e pela raiva que a gente tinha daquela pessoa e que a gente se sente culpado porque aquilo não foi elaborado. E aí, quando a gente perde, a gente não quer abrir mão daquela relação e a pessoa continua viva, só que agora fazendo parte das representações dentro da cabeça da gente, né? Então, os lutos patológicos são as dificuldades que a gente tem de se despedir e de abandonar as relações amorosas. Então, aproveite esse momento para as pessoas que você está com medo de perder, invista o máximo em construir afeto, em guardar boas memórias, em construir vínculos, em dizer como elas são importantes para você, em conversar com elas, em guardar as histórias, em rememorar como elas lhe ajudaram na vida, em agradecer, em dar um retorno de como essas pessoas lhe ajudaram, como elas lhe apoiaram, como elas foram protetivas e cuidadosas com você. Então, esse é o maior antídoto que a gente tem, né? Eu costumo dizer assim, qual é o antídoto que a gente tem para o sofrimento? A gente tem tecnologia, a gente tem dispositivos farmacológicos, mas eu sempre digo que não há antídoto melhor para o sofrimento humano e nenhuma tecnologia vai conseguir, por mais que a inteligência artificial avance, produzir um antídoto melhor para o sofrimento do que um outro ser humano. Né? Então, assim, um outro ser humano que nos olha, que nos escuta, que acolhe, que coloca verdades difíceis, certas horas, porque as pessoas têm outra ideia, as pessoas acham que, às vezes, um amigo, uma pessoa legal, é aquela que está sempre passando a mão na sua cabeça, né? Dizendo sempre que você é lindo, bonito, maravilhoso. Isso aí é quando você quer apenas um outro que seja um espelho para você, quando você quer ter relações narcísicas. Mas as relações de amizade e de alteridade, os amigos, às vezes, jogam uma situação dura para a gente, fazem a gente refletir que a gente tá sendo mimado, ou que a gente está sendo muito vitimista, ou que a gente tá machucando as pessoas. Então, é um momento valioso para a gente repensar as nossas posturas existenciais, as nossas conexões emocionais e a forma como a gente tem se conectado com as pessoas. E aí, se você tem questões emocionais, ou procure profissionais da área de psicologia, da área de psiquiatria, porque às vezes tem muita gente que fica querendo fazer terapia ou querendo, né, informações psicológicas em lugares que não são confiáveis, em lugares que não são críveis. Aí a pessoa quer pegar uma dica assim e quer fazer daquilo ali uma mudança na sua vida, igual o outro que nunca fez um exercício, de repente agora, aí quer pegar um pneu de caminhão para levantar, se estrupia
fica todo destrambelhado, vai passar um tempão sem poder fazer exercício físico, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ir lidando com as questões emocionais da gente para tentar ser uma pessoa melhor, né? Ser uma pessoa que se importe com os outros, amorosa, cuidadosa, gentil, que não fique fazendo picuinha, que não fique fazendo fofoca, que não fique puxando o tapete de ninguém, que não fique, né, legitimando. A gente não pode ser o gabinete do ódio nas relações íntimas da gente, né? Então, o mundo está aí precisando que a gente se reinvente em empatia, em solidariedade, em afeto. Então, o afeto é o que tem de mais protetivo para a gente. Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente querido, quando a gente se sente respeitado na nossa dignidade existencial, isso dá uma força para a gente, isso dá uma resistência, isso dá uma capacidade. A gente vê todos os grandes atletas, todas as pessoas que passaram por provas difíceis na vida, quando elas vão dizer, o que é que você pensou? Eu pensei, enquanto as pessoas são especiais para mim, eu queria voltar para minha casa para poder abraçar meu filho, eu queria conseguir isso para voltar, para estar perto dos meus amigos. Então, o amor é uma potência, a vida é uma potência capaz de ultrapassar as fronteiras de coisas inimagináveis, do sofrimento, da dor, mas isso precisa de um investimento e de um trabalho, né? Não dá para a gente achar que vai ser num passe de mágica sem a gente ter que fazer nada. A gente está acabando o nosso tempo e eu sei que a Alessandra já tem outra reunião depois dessa. Meu Deus, gente, que coisa deliciosa! Eu quero mais, gente. Quem quer mais? Coraçãozinho aí. Quem quer mais? De coração para a Alessandra. Ai, foi tão bom, foi profundo. A gente tá precisando de profundidade, sabe, Ale? Você já viu 7, 8 horas da noite, é tanta live, né? E eu sou aquela pessoa popular que adora ver o que está acontecendo. E aí eu comecei a me perder nisso, mas assim, é tão superficial tudo. E hoje foi tão profundo. Muito, muito obrigada. Eu acho que essa conversa é uma conversa para ser feita muitas mais vezes, né? Graças a Deus você está aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que você impactou muito o coração de muitas pessoas, assim como eu. Eu me emocionei em alguns momentos aqui, dei uma limpadinha nos olhos, assim, porque é isso mesmo. Então, infelizmente, a gente vai ter que parar, porque o Instagram, ele encerra a gente, quer a gente ou não, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, gente. E eu fiquei encantada. Eu vou compartilhar essa live com um monte de gente, que eu sei que muita gente está precisando refletir em cima disso, né? E gratidão, muita gratidão pelo seu tempo, querida. Muito obrigada mesmo. Né? A gente está junto. O que a gente pode fazer nesse momento? Eu tô com 2 idosos em casa e minha irmã que é diabética, então eu não posso sair. Eu sou a pessoa que faz compra, tudo, né, blindada. E aí, assim, eu tinha vontade de estar lá na rua, tem uns amigos que estão fazendo alimento para os moradores, tá? Eu gosto muito disso, mas não dá. Aí a gente fica pensando, vamos fazer algo, e essa é a ferramenta que a gente tem. Dona Fátima, tá melhor, né? Tô achando a senhora bem melhor aí. Gostando dos meus comentários. Muitos comentários lindos. O pessoal da psicologia que tá aqui em massa. Olha aí os seguidores da Alessandra. Obrigada, gente. Eu agradeço. Essa forma de estar contribuindo nesse período, né? Que é palavras, né, que consolam, que nos ajudam a refletir, a pensar, que eu penso que essa pandemia ela não veio por acaso. Eu acho que tá tudo tão certo, gente, apesar da dor. Tá tudo tão certo, a gente precisava de um novo paradigma, uma nova forma de ver a vida, e se a gente não sair diferente dessa, a gente vai perder uma grande oportunidade. Eu já vou sair diferente, mas isso é uma escolha, como você disse, né? Tudo é escolha. Então, eu estou escolhendo ser diferente, em pensar formas diferentes dos meus afetos, principalmente, né? Das minhas relações. E eu acho que a gente tem que pensar que tudo isso que está acontecendo com a gente vai passar, mas que passe e a gente se transforme. Que a gente saia daquele jeito, sei lá, que a gente estava se matando. A gente estava se matando demais. Então, que a gente pense nisso, nesses momentos que a gente está aqui no isolamento,
a gente está isolado, mas não estamos sozinhos. Né? E a gente tem pessoas maravilhosas como você para poder nos dar esse apoio e esses momentos de reflexão. Obrigada, Lê. Eu agradeço, Cris. Um beijo carinhoso a cada um que está aqui, a você pela generosidade do convite. E eu acho que é isso mesmo. A gente é convocado a sair de um movimento de morte para um movimento de vida. Né? E eu sempre digo, a vida é potente. Às vezes basta pouquinha coisa que a gente ofereça e ela se potencializa. Né? Então, muito obrigada, né, pela forma calorosa, acolhedora. 4, 3.